Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, seja bem-vindo a mais um episódio da série Conselhos de Salomão. Se você ainda não sabe, se você ainda não assistiu os outros vídeos, te aconselho a ir lá no primeiro vídeo, assistir todos eles, estão muito bons, estão muito legais, para que você possa entender esse aqui também. Se você ainda não acompanhou, se você ainda não pôde assistir, eu vou te dar um breve resumo de quem foi Salomão. Salomão foi um rei que é noticiado, é escrito na Bíblia, é falado dele na Bíblia, e ele foi um dos reis mais sábios do mundo. E aí eu pensei, poxa vida, por que não pegar um pouquinho dos conselhos dele, de um cara tão sábio, e colocar aqui no meio de relações, sentimentos, emoções e etc, etc, etc. E esse episódio, ele tem um pouco da minha vivência também. Eu vou colocar um pouco da minha experiência que eu tive durante a minha vida, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pro... Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha com o máximo de pessoas possível, porque eu tenho certeza que isso vai servir para elas também, tá bom? Agora sim, vamos para o vídeo. E aí, o tema, você já deve ter visto aí na thumb, na capa do vídeo, é não seja tolo. Não seja, no português, não seja burro, né? No dia a dia hoje, não seja burro, não seja bocó, algo do tipo, né? Mas eu vou usar o tolo porque é isso que explica aqui mais ou menos na referência que eu vou pegar. E a referência desse conselho de Salomão está em, deixa eu lembrar, Provérbios 26:4. Só que eu vou trazer duas versões porque uma é diferente da outra, né? Tem muito disso. Primeiro eu vou ler uma que eu achei aqui na internet. Vamos lá. Provérbios 26:4. Não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também não te faça semelhante a ele. Agora eu vou ler a outra versão. Tá, peraí. Cadê? Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Davi, não entendi muito bem não. Como assim eu não respondo tolo? Aí eu vou te dar um exemplo da minha vida para que você possa entender. Alguns pacientes já devem ter ouvido essa minha história porque eu já contei outras vezes. Mas eu vou contar aqui, eu acho que eu vou abrir pela primeira vez essa história aqui. Seguinte, tava eu um dia, tranquilamente, andando pelo calçadão aqui da minha cidade. Para quem conhece, mora em Santo André, na Oliveira Lima. E aí estava eu, minha esposa e minha mãe. Minha mãe tinha entrado numa loja, eu falei, pô mãe, vou ficar aqui fora te esperando porque eu não quero entrar. Então ficou eu e minha esposa do lado de fora esperando. E estávamos lá conversando, eu e minha esposa, estávamos de máscara, né? Era a época da pandemia ainda, então estávamos de máscara, conversando. E aí, em dado momento, uma senhora que estava próximo da gente achou que nós estávamos falando dela. E muito pelo contrário, estávamos falando de outra coisa, de outra situação, e ela achou que estávamos falando dela. E o que aconteceu? Ela começou a me xingar, falar um monte de coisa, falar pra eu falar na cara dela, isso e aquilo, piriri, pororó. Falei piriri, pororó de novo, tem que parar. E tudo mais. Aí eu, sem entender, eu falei, senhora, não estou falando de você e nem com você. Se a senhora entendeu assim, me desculpa, mas não foi. Gente, sem zoeira, eu falei desse jeito. Fui assertivo, fui desse jeito. E voltei a conversar com minha esposa. E ela continuou gritando e falando mais alto. Eu já tava falando com vergonha já, né? No meio do calçadão, a pessoa gritando. Aí eu falei, não vou responder ela, respirei fundo. Aí eu falei pra minha esposa, ignora, deixa aí, essa pessoa não tá entendendo. E, gente, eu juro pra vocês que em nenhum momento eu falei algo, então eu tava falando dela, né? Em nenhum momento, tava falando de outra coisa, ela entendeu outra e achou que estava falando dela. E aí, como eu disse, ela começou a gritar, fazer o maior escarcéu lá no calçadão. Eu fiquei, e aí, o que eu faço da vida aqui? Aí eu falei, se eu responder ela, eu vou entrar aqui no embate infinito. E vai aparecer dois bocós, dois tolos, né? Segundo aqui a parábola, o provérbio, dois tolos discutindo que nem um louco, o pessoal olhando, tentando entender o que está acontecendo e tudo mais. E ia ser isso que aconteceu. Aí eu falei, quer saber de uma? Eu não vou me rebaixar a esse nível, eu não vou ficar aqui discutindo com essa pessoa. E não que eu seja melhor que ela. Só que eu falei, eu não vou entrar numa discussão, numa loucura dessa aqui que não faz sentido nenhum. Então aí eu olhei pra minha esposa e falei, querida, vambora.
vamos deixar essa mulher aí, depois eu ligo pra minha mãe, falo onde eu estou e depois a gente se encontra. E foi o que eu fiz. Falei, é melhor do que eu ir lá e discutir. Imagina, eu querendo também discutir com ela, mostrar pra ela meu ponto de vista em que eu não falei pra ela, ou que eu não falei dela, ou isso ou aquilo. Não cabe. Eu ia perder meu tempo discutindo com ela um assunto que pra ela tinha certeza. E, convenhamos, não que eu seja perfeito, mas ela foi tola de começar a gritar ali naquele ambiente, num lugar aberto. Ela podia muito bem falar, olha, você falou de mim? Por que você falou de mim? Aí eu expliquei pra ela e falei, olha senhora, não estou falando de você, desculpe se você entendeu errado e tudo mais, não foi minha intenção. E ela continuou lá discutindo, ela não entendeu aquilo. Ou seja, ela foi uma pessoa tola que quis discutir. E aí, o provérbio diz, não seja igual ao tolo, não faça igual ele, não responda a ele. E aí, eu nem lembrava desse provérbio, mas eu falei, pô, realmente, eu não vou discutir, não vou entrar nesse assunto. Peguei, saí, fui para outro lugar, saí daquele ambiente, liguei para minha mãe e falei, mãe, olha, me encontre em outro lugar que não esse, porque tem uma senhora perdida aí e tá demais. Aí, usando a minha história para trazer uma reflexão para você. Às vezes, vão aparecer pessoas como essa na sua vida, querendo te xingar, te caluniar, falar mal de você, querer ter a razão de algum assunto, e aí você vai se sentir incomodado, vai se sentir desrespeitado alguma das vezes e vai querer retrucar, debater aquilo. Não faça isso. Não seja tolo. Não pegue isso para você. Não assuma isso para si, porque não tem nada a ver. Se você tem a certeza do que você é e o que você fez ou o que não fez, não se submeta a situações como essa. Porque se você se submeter a uma situação como essa, você vai estar se tornando igual a essa pessoa. Você estava aqui, você vai ficar igual a ela, porque com certeza uma discussão como essa, ou então uma situação como essa, não vai gerar bons frutos. Você não vai fazer nada com aquilo. Pelo contrário, vai te gerar mais estresse, mais dor de cabeça e talvez até a situação possa piorar. Então, para que você não seja igual ao tolo, para que você não seja igual a esse tipo de pessoa que vai pegar a situação e vai querer transformar aquilo em uma coisa totalmente contrária do que ela é de verdade, é melhor você se isentar, ficar quieto e não responder aquela pessoa, porque você fazendo isso, você está sendo sábio. É só você lembrar do primeiro episódio do Conselho Salomão. Seja sábio ao falar. Refreie sua língua, segura a onda aí, não fale, segura pra você, porque às vezes aquela pessoa está querendo te passar algo, às vezes ela está falando muito mais dela do que de você. Às vezes ela está com tanta angústia, está com tanto problema, que fala mais dela do que de você. Ele já viu isso, né? Muitas vezes acontece, as pessoas vêm com raiva, vêm com ódio, vêm com isso aqui, e isso significa muito mais dela, retrata muito mais a vida dela do que a nossa. E a gente tem que entender isso, sendo sábios e não respondendo à altura, ou melhor, a altura, que é uma altura baixa. Não faça isso, não seja tolo. Seja sábio e saiba quando e com quem falar, porque algumas situações como essa não valem a pena. Saiba em que situação você está se enfiando, em que situação você quer entrar na discussão ou não, porque às vezes não vai gerar nenhum tipo de lucro ou de fruto para você, certo? Bom, eu espero que você tenha entendido essa mensagem, assimilado, aprendido com a minha história, né? O sábio aprende com o erro dos outros, então aprenda não necessariamente com o meu erro, mas com essa história toda, e que você possa assimilar isso e levar para a vida em diante aí, tá bom? É isso que eu espero de você, espero que você tenha entendido essa mensagem, que você tenha assimilado, e se você entende que essa mensagem serve para outra pessoa, serve para alguém, por gentileza, pega isso e compartilha com o máximo de pessoas possível, porque eu tenho certeza que vai colaborar e muito para o crescimento delas, tá bom? Um abraço para você e até o próximo vídeo.